Demora um pouco aí até começar a gravar. Só lembrando, pessoal, que está de dependência, hoje à tarde é a prova, tá? Então vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje vamos falar sobre prismas regulares e, de forma resumida, um prisma é dito regular quando as bases, tá? Especificamente as bases, são polígonos regulares. Qual é a importância de nós termos, então, bases regulares? Acontece o seguinte: quando nós temos polígonos regulares, isso significa dizer que se o polígono é um triângulo, então ele é um triângulo equilátero. E o que significa ser um triângulo equilátero? Significa duas coisas importantes. Primeira é, todos os lados possuem a mesma medida, então se aqui é L, os três lados vão ser L, e consequentemente os três ângulos vão ser iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então os três ângulos serão iguais a 60 graus cada um, tá? Então essa é a importância de nós termos aí os polígonos regulares. Se for um quadrilátero, então obrigatoriamente, se for um quadrilátero, ele precisa ser um quadrado. Então é lado e lado aqui. Se for um pentágono, ele vai ter que ser um pentágono regular. Se for um hexágono, ele vai ter que ser um hexágono regular e assim por diante. Ter todas as medidas de ângulos iguais e ter todos os lados iguais. Dentre os prismas regulares, podemos destacar o prisma regular reto, que é ainda mais interessante para a gente. Por quê? Porque esse tipo de prisma tem bases regulares, né, com mesma medida de lado e mesmos ângulos, e todas as faces laterais serão retângulos congruentes. Isso significa dizer que quando a gente calcular a área dessas faces aqui, eu não preciso calcular de todas, eu só preciso calcular de uma. Nesse caso aqui, a gente tem um pentágono como base, então a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco lados. Então, eu calculo a área de um e depois eu multiplico por 5. Tá? Isso é interessante para facilitar alguns cálculos para a gente. Então, é ideal, é legal a gente fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí o prisma regular, que é um prisma que tem bases regulares e que vai possuir a mesma medida de lado e de ângulo. E prisma regular reto é aquele que todos os retângulos que compõem aí o seu redor terão mesmas medidas, tá? Serão congruentes. Isso é interessante para o nosso estudo, tá bom? Então, é só a gente lembrar. Nós vamos ter prismas triangulares, igual a gente havia estudado, tá bom? A gente vai ter os prismas triangulares, os quadrangulares, né, de 4 lados, os pentagonais, que vão ter 5 lados, e assim sucessivamente. Tá bom? Deixa eu trocar agora de fazer exercício, para a tela dos exercícios, para a gente começar aqui a resolver eles. Tá? Então vamos fazer alguns exercícios. Como eu mencionei nas últimas aulas, eu vou estar resolvendo os exercícios da apostila e depois eu vou estar passando atividades valendo ponto para vocês no sistema, tá? Aí vocês acessam o sistema, façam elas. E aí eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Eu vou falar logo agora. Eu ia falar só no final, mas já vou adiantar aqui. No final eu só reforço. Pessoal, eu vou estar abrindo todas as atividades, todos os trabalhos, tudo que eu já passei para vocês, com exceção da prova avaliativa, tá? Eu vou estar abrindo todas elas para vocês terem um limite, um prazo até o dia. Deixa eu ver aqui no calendário. Eu vou deixar até o dia 12 de setembro, tá? 12 não, dia 5 de setembro. 5 é semana que vem. Vocês vão ter um prazo de uma semana para fazer aquelas que vocês pularam, aquelas que vocês deixaram em branco, tá bom? E isso conta com as pessoas que, na atividade de 5 exercícios, fazem 1, 2 e aí acabou, não faz mais. Para refazer essas atividades e fazer os trabalhos que vocês pularam, tá? É importante que vocês façam eles, então eu vou estar enviando de novo para vocês aí, porque eu não quero que vocês fiquem com nota baixa, tá bom? Então, só adiantando para vocês, vai ter um prazo até o dia 5 aí, eu vou estar anotando esses valores aí para você, reeditando lá os valores de data para que vocês possam entrar e refazer essas atividades. Eu estou montando a planilha,
com as atividades que vocês não fizeram, para facilitar aí, para vocês ir direto nas que vocês não fizeram ainda, tá bom? Para vocês não perderem tempo. Vamos lá, então, para fazer a primeira questão. Vocês vão ver ela já resolvida aí, porque eu já estou pegando ela da apostila, então ela já está resolvida aqui. Mas só para deixar claro para vocês, ó. Questão é o seguinte: em um prisma reto de altura 5, cuja base é um hexágono regular, de lado 2 centímetros, calcule. Letra A área de uma base. Então, o que é um prisma regular? É um hexágono, na verdade, regular. Não, prisma hexagonal regular. Então, é um prisma que possui a base um hexágono. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó. Ele vai ser um hexágono. Eu vou desenhar um hexágono aqui só para... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? E aí eu vou descer até a base aqui. Lembrando que prisma possui duas bases, tá? Uma base embaixo, outra base em cima. Vou pegar aqui o tracejado, fazer a parte de trás. Pronto, isso aqui é um prisma regular. Regular não, porque, né? Mas o do exercício tem que ser regular, conforme ilustra pra gente aqui a questão. Pessoal, a base, então, de um hexágono regular é um hexágono, tá? De um prisma com um hexágono regular é um hexágono regular. E, portanto, a fórmula que é utilizada aqui é a seguinte. Não está aparecendo a fórmula aqui, já tem o número, tá? Mas a fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é 6 vezes, tá? Lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Desculpem. Da onde que vem essa fórmula? Vem do seguinte: quando você tem um hexágono regular, você pode dividir ele em 6 triângulos, tá? Por isso que está sendo multiplicado por 6. E cada triângulo desse aqui é um triângulo equilátero, de lado, lado, lado. E a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então você multiplica por 6 a área do triângulo, já que são 6 triângulozinhos, e aí você obtém essa fórmula, tá? Então é uma fórmula que é interessante vocês decorarem, de vocês saberem ela, para não precisar fazer cálculos para tentar descobrir a fórmula, tá? Porque tem como você, não lembrando da fórmula, fazer a fórmula sem lembrar dela, tá? Mas a gente vai usar a fórmula que vai simplificar o nosso cálculo. Então, a expressão fica, ó, 6 vezes o lado que vale 2 ao quadrado, raiz de 6 sobre 4, tá? 2 ao quadrado é 4, então posso cancelar, e aí sobra 6 raiz de 3, como vocês podem ver aqui na resposta. No item B, pede para calcular a área de uma face, tá? A área de uma face lateral. Então, a face lateral é um retângulo. A altura mede 5 e a base mede 2. Ora, então a área da face é base vezes a altura. Base vezes a altura, 2 vezes 5, 10. Só isso. Letra C, calcular a área lateral. Como é um hexágono, então ele tem 6 faces laterais. Ou seja, eu vou pegar a área da face e multiplicar por 6. 6 vezes 10, 60. Acabou. Área total. São duas bases e as 6 faces laterais, que no caso já é a área lateral, né? Então você vai fazer 2 vezes o valor da área da base. Deixa eu ver quem está entrando agora, Rafael. Então é 2 vezes 6 raiz de 3, que dá 12, raiz de 3, mais os 60. Nesse caso, como aparece raiz de 3, e ele não deu nenhum valor para a gente aproximar o raiz de 3, a resposta fica assim. Se ele tivesse dito assim, ó, considere raiz de 3 aproximadamente 1,71, por exemplo, aí você ia pegar o 12, multiplicar por esse valor, e depois somar com 60. Nesse caso, a gente não vai fazer porque ele não indicou nada, então deixa assim. Volume. Volume é a área da base, que a gente calculou aqui no início, tá? A área da base vezes a altura, tá? A área da base é 6 raiz de 3, a altura é 5, tá? E 6 vezes 5, 30. Calculamos o volume. Essa questão aqui, ela é daquelas questões direta ao ponto. Ela é daquelas questões que, digamos assim, são as questões mais fáceis de se resolver de geometria, que é aquela questão em que você pega todas as fórmulas que existem e você vai substituindo os valores em cada letra, multiplicando, somando, subtraindo, calculando raiz quadrada, na ordem que aparecem nas expressões da fórmula.
Tá? São aquelas questões mais bobas de se resolver de maneira mais tranquila, certo? Então, esse é um detalhe importante aí na hora de se fazer o cálculo, tá bom? E calma aí, eu tô vendo a sua brincadeira aí. Então, assim, são questões simples, tá, gente? Porém, tem que lembrar das formas. Por quê? Porque se eu não lembro da forma do hexágono regular, por exemplo, que é 6 vezes a área do triângulo, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, eu não vou resolver com facilidade essa questão, tá? Então, tem muitas fórmulas. Então, primeiro, lembrar das fórmulas básicas. Vou colocar meu dedo aqui, né? Para não ficar tão grande aqui. Segundo, lembrar de aplicar as regras corretas para resolver. Terceiro, saber fazer conta, tá? Se não souber fazer conta, você não resolve nada, tá bom? Então, essa questão um é um exemplo de questão direta ao ponto. Você simplesmente pega o valor, substitui e aí pronto, resolveu a questão, tá? Agora nós vamos resolver a questão 2, que exige um pouco mais de interpretação. E aí, eu vou explicando passo a passo como fazemos ela, tá? Então, olha só o que diz a questão 2. Uma marca de chocolate fará uma versão de seu produto usando uma embalagem na forma de prisma triangular regular reto, com a aresta da base medindo 4 centímetros, e cuja altura é o dobro do perímetro da base. No caso, a gente já pode concluir aqui das informações. Primeiro, vamos fazer aqui o desenho, né? Então, ele é um prisma triangular reto, então ele tem a base na forma de triângulo, tá? E aqui eu vou tentar desenhar ele mais ou menos aí como ele deveria ser, tá? Essa parte pontilhada é a parte que fica atrás do desenho aí. A gente não vê, tá? Bom, aqui a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, o triângulo. O triângulo possui lado 4, ok? E a face lateral, que é um retângulo, cuja altura é o dobro do perímetro da base. Então, se você prestar atenção, primeiro, o perímetro da base é 4 mais 4 mais 4, que dá 12. Então, se a base mede 12 centímetros, então o perímetro da base mede 12, a altura vai medir quanto? 12 vezes 2, 24 centímetros, tá? Então, a gente sabe aí que a gente já sabe o valor da altura. Aí pede o seguinte, ó, calcule em centímetros quadrados a quantidade aproximada de material necessário para a fabricação dessa embalagem. Use raiz de 3 igual a 1,7 aí para a gente resolver a questão. Então vamos lá. Como ele quer saber o valor a quantidade de embalagem para cobrir esse chocolate, então a gente precisa calcular quem? A área total. E o que é a área total, pessoal? É a área da base, só que a gente precisa lembrar que sempre tem duas bases e multiplicar pela área lateral, tá? Vocês podem pensar assim, professor, mas são 3 lados, né, na lateral. Só que a área lateral, ela compreende os 3 lados já, tá? Então vamos resolver o cálculo. 2 vezes a área da base. Só que quem que é a base? A base não, triângulo equilátero. Então a fórmula é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí uma pergunta interessante seria, professor, mas por que não está multiplicando por 6? Porque nessa questão era um hexágono, por isso 6 vezes a área do triângulo. Aqui já é um triângulo só, então não precisa multiplicar por 6. Está multiplicando por 2, porque é um triângulo em cima, um triângulo embaixo. E a área lateral, ó, é base vezes a altura. Bom, agora é só substituir as letras. Ó. Fica 2 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais base vezes a altura. E agora é só fazer a continha, né? Lembrando que aqui no lugar do raiz de 3, a gente pode substituir o 1,7 que ele disse para a gente considerar. Agora é só multiplicar. Posso cortar esse 2 aqui, esse 4 ao quadrado dá 16. Posso cortar com esse 4, então fica 2 vezes 4 vezes 1,7 mais 4 vezes 24. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 1,7. Deixa eu ver quanto é que dá. Vocês podem conferir aí. Dá 13,6. Mais 4 vezes 24 vai dar 96, né?
4 vezes 24, 96. E aí, somando esses dois valores, o resultado vai dar 109,6 centímetros quadrados. Pronto. E aí, finalizamos essa questão fazendo esse cálculo aí. Na verdade, deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Eu esqueci só de uma coisa, né? Tem que multiplicar por 3 aqui, que são 3 triângulos, né? 3 retângulos aqui. Então, vamos multiplicar por 3 aqui, só faltou isso. Então, deixa eu ver aqui. Ver quanto é que vai dar aqui, vezes 3. Dá 301,6, tá? Então, o resultado aqui final, gente, vamos multiplicar por 3 aqui, né? Então, isso aqui vai dar 301,6 centímetros quadrados. Então, cuidado aí, né? Fazer igual eu fiz, né? Esquecer desse 3 multiplicando aqui, já que são 3 retângulos aí ao redor do nosso prisma, tá? Então, é simples assim. Você substitui os valores e chega ao resultado do cálculo. Não tem muito segredo nesse tipo de questão. Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Fazer mais uma questão. Vamos para a questão 3. Olha só o que diz a questão 3. Considere um prisma quadrangular. Não significa que a base do prisma é um quadrado, né? Porque é um quadrangular regular, cuja área lateral é igual à área de uma das bases. Tá? Sabendo que seu volume é 500 centímetros cúbicos, calcula as dimensões desse prisma. Então, ele dá duas informações importantes aqui. A primeira é a área lateral é igual à área de uma das bases e ele fala o valor do volume. Ok? Então, basicamente, a gente precisa pensar no seguinte. Ó, o prisma ele forma um quadrado aqui na base. Não podemos dizer que isso é um cubo, tá? Eu posso dizer que aqui é x e que aqui é a altura, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, a área da base, já que é um quadrado, é x quadrado. A área lateral, ela é o quê? É a soma das quatro faces laterais, e a base é x e a altura é h. Então, nós estamos dizendo o seguinte nessa questão, que as duas áreas elas são iguais. Então, eu posso dizer que x quadrado é igual a 4xh. Se eu passo esse x dividindo, tá? Se eu passo o x dividindo aí, eu posso dizer, então, por exemplo, que o x, ó, eu posso, x ao quadrado dividido por x é igual a 4 vezes h. Opa, 4 sobre h é 4 vezes h, 4h. Simplificando isso aqui, então eu tenho que x é igual a 4 vezes o valor da altura. Tenho aqui o valor do x, né? Agora vamos pensar no volume. Nós sabemos, por outro lado, que o volume é igual a 500 centímetros cúbicos. Só que a fórmula do volume é qual? A área da base, x quadrado, vezes a altura, h. E aí o que acontece? Isso aqui é igual a 500. Isso é igual a 500. Bom, mas eu sei que o x vale 4 vezes h. Então, se eu sei que o x vale 4 vezes h, eu posso dizer, por exemplo, que o h é igual a x sobre 4. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil, tá? Ó, vou passar o 4 dividindo. Então, aqui, ó, x ao quadrado vezes h, só que o h é x sobre 4. Isso aqui é igual a 500. Multiplicando aqui, fica x ao cubo dividido por 4 igual a 500. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Então, x ao cubo é igual a 5 vezes 4 dá 20, repete os dois zeros, dá 2.000. Esse é o valor do x ao cubo. Então, x é igual a raiz cúbica de 2.000. Vamos passar para o outro lado aí, esse valorzinho aí, pro outro lado, tá? Então, vocês vão perceber o seguinte, ó, que 2.000 é a mesma coisa que 1.000 vezes 2. 1.000 tem raiz cúbica exata, tá? Raiz cúbica de 1.000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Só que o 2 não tem raiz cúbica exata, então vai ficar
nesse formato aqui. Esse é o valor de x. Aí ele pede para a gente calcular as dimensões. Então, eu já sei o x, falta encontrar quem? A altura. Só que a altura eu já sei aqui, ó, que é x sobre 4, ou seja, é 10 raiz cúbica de 2 sobre 4. Aí eu posso simplificar o 10 por 2 e simplificar o 4 por 2, e aí eu tenho que a altura é 5 raiz cúbica de 2 sobre 2 centímetros, tá? E aí, para finalizar, portanto, as dimensões é 10 raiz cúbica de 2 por 10 raiz cúbica de 2 por 5 raiz cúbica de 2 sobre 2. Tá? Essas são as dimensões desse prisma, tá bom? Agora, lembrando, é claro que se ele tivesse dito assim, a raiz cúbica de 2 é aproximadamente, sei lá, 1, alguma coisa, tá? Aí, se ele tivesse dito isso, a gente poderia fazer uma aproximação melhor. Nesse caso, 1,26, mais ou menos aí a aproximação. Mas ele não deu, então a gente deixa nesse formato aqui. Vejam que essa é uma questão totalmente diferente das outras, né? Vamos ver uma outra aqui também bem diferente, ó. Que é a questão 4 agora do material. Então vamos lá. Então a questão 4 diz assim, ó, uma metalúrgica produz uma peça cujas dimensões, as medidas são especificadas na figura a seguir. Tá? Então essa peça aqui, gente, ela é uma peça, uma poca, né? Ele tem um furo no meio aqui, é como se fosse um prisma grande e um prisma pequeno gerando um furo, tá? A peça é um prisma reto com uma cavidade central e com base compreendida entre dois hexágonos regulares, conforme a figura, tá? O hexágono maior e o menor. Considerando que os eixos da peça e da cavidade coincidam, qual que é o volume dessa peça aí? Então vamos ver como que a gente vai fazer o volume. Gente, questões desse formato aqui, você sempre vai fazer o seguinte, ó. O volume, você faz o volume do maior menos o volume do menor. Tá? Do maior menos do menor. Por quê? Porque o do maior, quando você calcula o do maior, ele vai calcular tudo aqui dentro. Quando você tira da parte menor, ele vai deixar só o que sobra daqui. E como que a gente faz para calcular, por exemplo, o volume do menor? A gente tem que lembrar que isso aqui é um hexágono. E por ser um hexágono, a área do hexágono vai ser igual a essa que a gente calculou aqui, o volume, na verdade. Ó. É a área do hexágono vezes a altura. Só que a área do hexágono, ele é 6 vezes a área do triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, do menor, o lado é 4. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá? Mesma fórmula usada aqui, ó, que é da base. Só que isso a gente tem que multiplicar por quem? Pela altura. Ó. Ele tem 10 centímetros de altura. Então, multiplicar por 10, tá bom? Agora, é só nós resolvermos isso aqui. Eu posso simplificar o 6 com esse 2. Aqui fica 3. 3 vezes 10 dá 30. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 30. Eu não tenho ideia quanto é que vai dar. Mas eu vou fazer aqui, ó. 16 vezes 30. O zero eu posso só repetir. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. 480. E aí eu repito raiz de 3, tá? Esse aqui é o volume do cubo menor, tá? Do prisma menor. Agora a gente vai calcular o do maior. Do maior segue o mesmo raciocínio, gente. Ó, é 6 vezes a área do hexágono. Só que agora o lado vale 12, tá? Então é 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Desculpa, sobre 2 não, gente. Eu tô fazendo errado. Isso aqui é sobre 4, tá? Então me desculpem que o valor... acabei de ver aqui que eu tô errando aqui. Aqui é sobre 4, não é isso? Ó? Acabei de falar para vocês aqui, ó. Sobre 4, escrevi sobre 2, tá? Então eu vou cortar esse com esse. E aí vai ficar 4 vezes 3, 12, vai dar 120 só, tá bom? Desculpem aí esse equívoco, tá? E a altura aqui permanece a mesma. A única coisa que vai mudar dos dois aqui é o valor do lado, tá bom? Desculpem aí. Agora a gente vai simplificar, ó.
vamos lá. Eu posso simplificar esse 4 com esse 6 aqui, que dá 3, e com esse 10 aqui, que fica 5, tá? Posso dividir por 2 aqui, e dividir por 2 aqui, ó. Aqui era 4, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 5, 15. 12 ao quadrado, 144. Então, eu vou pegar 144 e vou multiplicar por 15. Isso vai dar, ó, 20 vai 2, 20 vai 22 e 7, 720. Uma vez 144 é 144. Vou até pegar a calculadora, né? Vai que eu faça erro, né? Vocês podem conferir aí, tá? 144 vezes 15. Vai dar 2.160. Repete o raio de 3 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume menor e maior, tá? E aí, para finalizar, para a gente descobrir o valor do prisma, né? O valor do volume do prisma, a gente vai subtrair o menor do maior, tá bom? Deixa eu só conferir aqui os cálculos para ver se está tudo ok. Aqui, gente, ó, só corrigindo aqui, ó. Esse 6 aqui não simplificou, tá? Aqui continua 240. E aí, para finalizar, o volume vai ser o maior menos o menor. E aí, como os dois têm raiz de 3 aqui, é só subtrair, vai ficar 1920 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Então, questões desse tipo, pega o valor do maior e subtrai do menor. Você encontra, então, o volume que você precisa na questão. Alguma dúvida? Beleza, então. Essa foi nossa aula. Oi? Então, essa foi nossa aula de matemática. Eu vou estar encerrando agora. A gente vai dar uma pausa e depois a gente vai retornar para a aula de física, tá? Provavelmente eu não vou conseguir colocar o trabalho agora de manhã ou talvez hoje. Mas até a noite, eu quero que até a noite eu tenha conseguido colocar os trabalhos lá, tá bom? Eu não saio ainda. Eu vou só interromper a gravação aqui e fazer a chamada.